Deus me insiste comigo de eu falar novamente isso. Nós geralmente interpretamos o texto quando diz: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E sempre interpretamos isso na questão da ordem e decência. Quantos concordam? Diga amém. Quantos concordam? Diga amém. Mas eu vou te fazer uma pergunta dentro dessa ordem e decência. Qual é a ordem e decência esperada por Deus? É a etiqueta britânica, francesa, brasileira? Ou é a ordem celestial? Nós às vezes queremos humanizar demais o que é divino. Nós queremos humanizar demais o que é celestial. A igreja tem um DNA. A igreja tem uma natureza. E quando nós naturalizamos demais, ou seja, tiramos o DNA divino da igreja, nós acabamos sendo barrados por esse espírito de intimidação. A ordem e decência esperada por Deus na igreja não é meramente uma questão social, diplomática. É principalmente uma ordem divina. Quantos creem que Joel profetizou segundo a ordem de Deus? Diga bem. E ele disse que nos últimos dias, quantos creem comigo? Últimos dias. Quando é que foi profeticamente inaugurado esses últimos dias? Alguém sabe? Biblicamente é fácil. Livro de Atos, quando o Espírito desce com um som veemente, e ele enche o lugar, não só o lugar, mas as pessoas que ali estavam, o profeta apóstolo Pedro se levanta e diz: hoje se cumpriu esta escritura. No relógio profético, nós inauguramos o tempo do fim há 2000 anos atrás. E qual é o propósito da inauguração do tempo do fim? Dentre muitos, se você ler Atos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia fala o seguinte: que convém que os céus o retenha até a restauração de todas as coisas. Até a restauração de todas as coisas. A partir do momento que nós inauguramos o tempo do fim, abriu-se o período que nós chamamos da reforma celestial. Não é reforma protestante, reforma celestial. E agora você vai entender algumas questõezinhas muito básicas. Eu não vou pregar sobre isso, eu só quero dar luz para você entender a razão de Deus ter te dado o ministério. Somente isso. E depois nós vamos entrar um pouco mais profundo em um detalhe disso daí. A Bíblia fala que nós tivemos 2 Adãos vivendo sobre a terra. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Quantos concordam? Diga amém. Preste atenção. O primeiro Adão, ele veio a existir no ambiente perfeito. Ele veio a existir no 6º dia. Aonde, dependendo da sua doutrina, eu não vou entrar na questão, se você crê que Deus estava ali restaurando ou criando, é uma questão sua, fique com a sua doutrina, mas ou criando ou restaurando, Deus estava criando um ambiente perfeito. E nesse ambiente perfeito, Deus deu autoridade para Adão, dizendo assim: agora você estabelece esse padrão, você mantém esse padrão. E é por isso que você vai ver em toda obra de Deus, seja de criação ou de restauração, já disse, a doutrina é tua, você fica com ela. Deus dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no último dia, o que Deus disse? E viu que tudo o que havia feito era muito bom. Você acha que Deus é narcisista? Ou até porque o homem ainda não entendia sobre adoração, então ele auto se adorava? Qual é a razão de Deus liberar essa palavra? E viu Deus que era bom. É extremamente simples. Deus estava dizendo: este é o padrão. É assim que as coisas têm que ser. É assim que as coisas têm que funcionar. Mas por que Deus estava fazendo isso? Porque Ele delegaria a autoridade e governo para o primeiro Adão. Para manter
todas as coisas neste padrão estabelecido por ele. Então, o homem recebeu um mundo perfeito, equilibrado. A economia divina era perfeita. Os céus tocavam a terra sem nenhum impedimento. Os céus invadiam a terra sem nenhuma batalha. Até o momento em que o homem quebrou esse padrão. E no momento que foi quebrado esse padrão, nós já sabemos o que o próprio Deus disse. Em outras palavras, resumindo aqui, as coisas não vão ficar assim. E nós temos lá Gênesis capítulo 3, versículo 21, dizendo que nasceria alguém da mulher, esse alguém seria ferido no calcanhar, mas com o calcanhar ferido ele pisaria a cabeça da serpente. Este é o segundo Adão, que é o nós chamamos espírito vivificante. Aí você vai entender toda a obra de Cristo feita por nós. Eu não preciso explicar, vocês são pastores, líderes, vocês já entendem isso. Ele vai e desce as profundezas do inferno, toma de lá a chave da morte e do inferno, recebe do Pai toda a autoridade. Toda a autoridade. Ele vem e delega essa autoridade para quem? Para quem? Vocês estão com medo de falar ou de assumir responsabilidades? Para quem? Para a igreja tijolo, igreja pedra, igreja som, igreja somos os salvos. Quem é salvo aqui, diga amém? Então diga, para nós. Agora vire para o seu irmão e diga assim: o primeiro Adão recebeu um mundo perfeito e estragou tudo. O segundo Adão pegou um mundo arrebentado e deu para nós autoridade para colocarmos tudo no padrão. Você já entendeu a razão do seu ministério? Então, querido, o que eu estou dizendo aqui é que não depende o que de fato você está fazendo, mas depende o que de fato você está fazendo. Pastor, que loucura é essa? Se todo o seu esforço for só para o campo visível, para o campo natural, se a administração do seu ministério for apenas baseado no que é terreno, administrativo, você não vai trazer o padrão dos céus. Você tem que ter uma visão celestial para poder entrar em linha de autoridade com Jesus, para poder trabalhar em nome dele. E se você olhar biblicamente, todo ministério só começou, só teve início, só foi fecundado e gestado dentro dos homens quando uma revelação surgiu no espírito dele. A única autoridade, de fato, no seu ministério, que te garante ser chamada no ministério, é a revelação que você tem dos céus, não a oportunidade que você tem dos homens. Não o que a política da religião te deu. O que Deus tem me falado nos últimos dias é que tem muita gente com título, mas não autorizada para exercer função. Porque ele não tem visão celestial dentro dele. A única coisa que ele reproduz é a política denominacional. Ele não traz os céus para a terra. Ele não está restaurando absolutamente nada no padrão. E o que a Bíblia nos fala é assustador. Os céus vão reter Jesus até que o padrão seja estabelecido. Se o seu ministério é só uma reprodução do que é humano, não importa o quanto de esforço, o quanto de dinheiro e o quanto de qualquer coisa você faça, você está cooperando com tudo e com todos, menos com Jesus. Por que vocês estão me olhando assim? Não existe coisa mais bíblica do que isso. Quem que seria Adão? Preste atenção aqui. Quem que seria Adão
sem que ele recebesse identidade e propósito? Nada. Um monte de terra que agora é um ser que respira. Quem que seria Noé se não recebesse a revelação do dilúvio e da construção da arca? Quem que seria Abraão se não recebesse a revelação de sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida? Quem seria Moisés se não recebesse a revelação de que seria o libertador do povo que estava escravo do Egito? Todo ministério só tem a autorização de exercer para Deus quando o próprio Deus dá para ele a visão celestial. Porque a Bíblia fala, o homem nada tem se dos céus não lhe for dado. Então, em algum momento da sua vida, meu pastor, meu querido, olhe bem para os meus olhos. Você vai ter que parar para pensar. Se o que você recebeu é de Deus ou dos homens? Quando Barnabé pegou a mão de Paulo e apresentou ele aos apóstolos, porque os apóstolos estavam com medo, porque não sabiam quem era Paulo de fato, porque eles achavam que Paulo não tinha tido uma experiência real com Jesus. Mas Barnabé disse assim, ele pegou, olha só que interessante, levou Paulo até os apóstolos e falou para os apóstolos, ouça o que ele tem a dizer. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Paulo entrava e Paulo saía. Se você olhar a defesa de Paulo diante do rei Agripa e diz assim, rei Agripa, está vendo essas algemas? Elas não são motivo de eu ter sido um estelionatário, um bandido, um adúltero, um mentiroso, um assassino. Mas a única razão de eu estar algemado é porque eu não fui desobediente à visão celestial. Hebreus capítulo 8, versículo 5, a Bíblia fala, Moisés, desça do monte e faça exatamente como você recebeu a visão. Eu quero te fazer uma pergunta, ministro. O que você está reproduzindo na terra? Se não for a visão que Deus te deu, se não for a visão que Deus te deu, e que coopera com o propósito da restauração do padrão celestial na terra, você está perdendo o seu tempo no ministério. Deus me falou uma coisa muito forte. E eu sei que eu vou quebrar muita coisa no meio agora que eu vou dizer. Deus disse, tire as estratégias de muita gente. E eles vão ficar como baratas que não têm um rodapé para seguir. Tire as estratégias das pessoas. Elas vão ficar como o cachorro que caiu da mudança. Porque tem muita gente fluindo só na estratégia, não na visão celestial. As estratégias são importantes. Sem elas você não executa, você não cumpre a visão. Mas eu vou te perguntar pela segunda vez. Qual a certeza que você tem que o seu ministério é a reprodução da oração que Jesus te ensinou? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. É isso. Queridos, eu poderia discorrer tantas verdades. Na realidade, para mim, ministerialmente, este é o eixo de gravidade da autoridade do líder. Se você não souber explicar o que Deus te deu, você não deveria estar exercendo nenhuma função. Se pegarmos a vida de Paulo, ele pode dizer isso claramente. A Pedro foi dado ao ministério para os circuncisos. Para mim, para os incircuncisos. Ele sabia o que estava fazendo. Você sabe qual que é o nosso grande problema na geração do século 21? É que nós somos a igreja de Laodiceia, que pensa que tem, mas não tem. Que pensa que é, mas não é. Que pensa que pode, mas não pode. Nós somos uma igreja, como foi pregado aqui,
vivendo uma grande festa de ilusão. Em algum momento, nós como líderes vamos precisar ser confrontados para poder dizer, principalmente diante de Deus, o meu ministério é a reprodução do que eu recebi dos céus. Queridos, no primeiro dia nós ouvimos aqui a declaração. Infelizmente nós temos muitos líderes que nem convertidos são. Quantos concordam comigo? Diga amém. É duro ouvir isso. Agora, olha só o que Jesus fala assim para Pedro. Pedro, quando você se converter, aí você vai cuidar das minhas ovelhas. Isso aí não é história de hoje, irmão. Jesus já passou por isso. O problema é que Jesus teve coragem de falar para Pedro, você não é convertido, cara. O problema que eu estou pregando aqui é um problema antigo, quando Jesus chegou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, eu estou falando com você, minha conversa com você é terráquea, é terrena, é humana, é natural. Porque no natural você já não entende porcaria nenhuma. Imagina se eu te falar das coisas celestiais. Aí Jesus fala para ele, sabe por que você não vai entender as coisas espirituais? Porque ela só pertence a quem nasceu de novo. É essa a linguagem que Jesus estava tendo com Nicodemos. E agora, o catastrófico é que Nicodemos não era um pé rapado. Nicodemos não era um qualquer, um Zé Ninguém. A Bíblia fala que ele era mestre em Israel. É possível adorar o desconhecido. Paulo, quando chegou em Atenas, viu lá o altar desconhecido. A quem vocês adorais sem conhecer. É sobre ele que eu venho anunciar. É possível pregar com imprecisão profética e apostólica. Apolo era fervoroso, conhecedor das Escrituras, mas conhecia a revelação parcialmente. Até que Áquila e Priscila entraram na sua vida e ajustaram o seu ministério. Para mim, sucesso pode juntar tudo que se dizem sobre sucesso. Prosperidade, riqueza, crescimento, número, tudo isso. Desde que tudo isso tenha um foco. O propósito dos céus estão baixando na terra por meu intermédio. E eu estou restaurando o padrão de Deus. Pastor, você está querendo pregar uma teologia de que nós vamos ser conquistador das cidades e do mundo ao ponto de que não vai haver mais o milênio e a catástrofe mundial? Não. Não é isso que eu estou falando. Nossa primeira missão como ministros diante de Deus é o quê? É estar diante dele, para que diante dele recebamos o que fazer e principalmente ministrar aos santos. Nós temos que ensinar as pessoas como elas devem se comportar na casa de Deus e andar na casa de Deus. Esse é o modelo esperado por Deus. Esse é o modelo esperado por você. E agora você vai entender, na realidade, após essa breve introdução, o que eu quero pregar para você. Por que vocês estão rindo? Não, mas é a introdução, Aleluia. Não, aleluia. Eu não entendi a risada. A questão é o seguinte. Você tem que entender que essa é a mentalidade de Cristo. Você acha que, por exemplo, quando Jesus treinou os seus líderes por 3 anos e 6 meses, com corpo terreno, e depois mais 40 dias com o corpo glorificado, mesmo assim ele disse assim, olha, vocês não saiam daqui até que do alto sejais revestidos de poder? O que Jesus quis dizer? Que o primeiro estágio é a revelação do propósito. Sem ele você não vai poder fazer nada. Só que o segundo estágio é que você não vai viver esse propósito na força do homem. O que te chama é Deus. O que te habilita é a unção.
Você pode, meu amado, saber o que fazer, mas se você estiver sem a habilitação na jurisdição celestial, você vai ser impedido. É como uma pessoa que sabe dirigir, mas não está habilitada para a mesma. Jesus falou muito claro para eles: olha, vocês foram treinados durante 3 anos e 6 meses. Vocês passaram pelo seminário, viram que tudo que eu falei como homem agora está se cumprindo em mim como o Deus, ou seja, o homem glorificado. Então vocês agora têm essa ratificação, mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Aqui nós temos uma outra grande falha, mas outra grande falha. Queridos, eu vou dizer novamente, eu não sou contra estratégias, pelo contrário, eu admiro e sou pregador de estratégias. Só que você pode estar construindo para Deus com estratégias certas, mas nem sempre produzindo o resultado esperado. Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala que Deus disse: desçamos lá para ver o que os homens estão fazendo. E quando eles chegaram lá, foram desaprovados. O que eles estavam construindo não era uma edificação no padrão de Deus. Não cooperava com o que os céus esperavam aqui na terra. E o que vai te habilitar a você cumprir essa visão que você recebeu, o que vai te habilitar a você cumprir isso que Deus te deu, não é só o seu esforço, também, não é só a sua inteligência, também, mas acima de tudo, é a unção do Espírito. Todos os homens que foram chamados por Deus por uma visão divina, foram habilitados por uma unção para a realização. Deus não seria louco dizer que Ele chama os desprezíveis, os que não são, simplesmente porque são Zé Ninguém, pé rapado para que a glória seja dele. Não. Deus habilita esses que não são para que sejam. E o nome dessa habilitação é unção. 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 E é muito interessante você ver que todos os homens que receberam de Deus uma visão celestial, geralmente eram inadequados, incapacitados, impossibilitados em si mesmos, de fazerem o que foram chamados para fazer. Qual o conhecimento de engenharia naval que Noé tinha? Nenhum. Nenhum. Mas ele foi chamado para construir uma embarcação. Qual a capacidade de Abraão de gerar filhos? Nenhuma, praticamente. Mas foi chamado para ter uma nação que seria maior, mais numerosa do que as estrelas, do que a areia do mar. A unção vem para isso. Ela vem habilitar o homem inadequado. E aqui a gente volta lá para Adão. Adão foi tomado da mesma matéria da criação. O que fez Adão ter autoridade sobre a matéria foi o propósito. Para nenhuma criatura Deus deu autoridade e governo, mas para Adão deu. E o que fez Adão ser hábil para aquilo? A unção. O sopro de Deus sobre ele. Então, ora nós pecamos tentando reproduzir o que é meramente humano, em nome do divino. Ora, nós pecamos tentando fazer o que é divino, de forma meramente humana, na força e na capacidade humana. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, sobre a questão da natureza da unção. O que significa essa palavra unção? Tem uns que traduzem sobre graça, outros traduzem por poder, outros traduzem... Cara, fique com a tradução que você achar melhor. Mas eu gostaria de entrar num assunto um pouco mais específico. É sobre a natureza desta unção. Há algo de Deus na natureza desta unção que você tem que compreender para te ajudar a cumprir o que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu. Vá comigo para o livro de Êxodo, capítulo 30. A partir do versículo 22. Eu até perdi a hora de quando eu comecei aqui a pregar. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível e imaginável. Quem está disposto a ouvir um pouquinho, diga amém.
Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra, grife sua palavra, grife na sua Bíblia, mirra, fluida 500 ciclos de cinamomo, grife aí, cinamomo, odoroso, metade a saber de 250 ciclos de cálamo, grife aí, cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, risque aí, azeite de oliva, um rim. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção, com ele ungirás a tenda da consagração, da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa dos pães, e os seus utensílios, e o candelabro, e os seus utensílios, o altar, o incenso, o altar de holocausto, e todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Gente, eu vou ter que cortar essa última parte, porque se eu entrar por aqui, a gente vai fechar um monte de igreja. A gente vai destituir um monte de sacerdote. Então eu prefiro deixar essa missão para o Hernani. Mas eu vou só me deter aqui. Por quê? Será que nós temos ungido só sacerdote? Ou seja, só aquele que de fato recebeu de Deus uma visão? Você sabe que aquele texto quando fala, não coloque as mãos precipitadamente, para que não participe do pecado alheio. Quem já viu esse texto aqui, diga amém. Por que a gente interpreta esse texto só na questão moral? Já percebeu que a primeira coisa é moral? Olha, o cara está em adultério, o cara está roubando, o cara está no terceiro, quarto, quinto casamento. A gente sempre interpreta assim. Um dos pecados incutido nesse texto é a autocomissão. O que é autocomissão? Quando o cara traz para si uma função que Deus não lhe deu. E aí você pega e põe as mãos sobre ele, você vai estar participando do pecado alheio. Então eu falei, deixa essa pregação para o Hernani. Ele é mais corajoso que eu. Não ungirás o corpo do homem comum. Ou seja, amados, todos são chamados para trabalhar, mas nem todos são chamados para o ministério. Nós temos que entender essa visão. Todos são chamados para servir, mas nem todos são chamados para o ministério. Não farás óleo igual, porque só quem pode ungir é Deus, é o óleo de Deus, é o óleo divino. Não podemos baratear, não podemos diminuir o padrão da unção. Mas eu não vou pregar sobre isso. Eu quero seguir aqui sobre qual era a ideia de Deus na composição do azeite. Repita comigo, mirra. Quem aqui se considera um sacerdote chamado por Deus? Olha o medo. Tem gente ganhando ministério agora aí, pastor Luciano Subirá. Não é esse meu propósito, irmão. Meu propósito é te encorajar. Sou eu mesmo, aleluia. Ai, me ri, aleluia. Eu sou chamado para o ministério. Ainda que você não acredite, eu sou. Ainda que você duvide, eu sou. Aleluia. Mais um ali. Mais outro ali. Mais outro lá. Cadê? Quem aqui é chamado para o ministério? Quem não tomou sobre si essa honra, mas assumiu essa honra porque entendeu que Deus o chamou, diga amém. Então aplauda ao Senhor dando Ele honra e glória. Aleluia. Cara, me dá um horário que eu tenho que terminar ali, que eu perdi, eu não sei que horário que eu comecei a pregar aqui. Aleluia, seja livre, amém, obrigado. Eu queria ouvir isso. Eu joguei o verde e colhi o maduro. Mirra, diga comigo, mirra. Olha, você quer chamar, diga para o seu irmão, fala assim, na natureza da unção, com a qual eu fui ungido, para cumprir o propósito, tem mirra. O que é mirra?
Mirra era usada para embalsamar mortos. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um preço para você cumprir o que você recebeu dos céus na terra, na habilidade do Deus divino, celestial, que te capacitou. E o preço mínimo a ser pago é a morte. Esse é o preço de entrada. Agora me diga, meu irmão, quantos sacerdotes mortos você encontra no ministério? A Bíblia fala em João 12, 24, se o grão de trigo não cair por terra e morrer, fica ele só. Deus não te deu uma visão e não te habilitou para cumpri-la, para que você deixe ela de lado e viva a sua missão secreta no ministério. A primeira composição da unção é mirra. Ou seja, a unção em primeiro lugar vem para te matar. Matar o seu egocentrismo. Porque senão, meu amado, você seria semelhante à geração de 1 Timóteo capítulo 3. A geração dos últimos tempos seria egoísta. Então imagina um sacerdote egoísta, alimentando uma geração egoísta, só pode pregar o evangelho antropocêntrico. Não pode pregar o evangelho cristocêntrico, porque nem o sacerdote é cristocêntrico, nem o povo é cristocêntrico. Se eles são antropocêntricos, então vão pregar o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. E aí quando você prega o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir, eu me pergunto, o quanto você está restaurando o padrão de Deus? Você pode estar enchendo a igreja. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que nós vivemos tempos de igrejas muito cheias de gente vazia. Gente vazia. Vazia de Deus. Eles estão ali só alimentados pelo ego, pelo egoísmo, pela ânsia de prosperar, de crescer, de ser alguém na vida. Se você tira essa ânsia mamônica, se você tira essa ganância mamônica, não sobra nenhum resquício de adoração. E os sacerdotes que foram ungidos com óleo, não do céu, mas da terra, estão ali para alimentar. Alimentar esse tipo de gente. Porque a religião precisa e sobrevive desse tipo de gente. Mas os céus não precisam desse tipo de gente. Mirra. Mirra. A primeira coisa que eu entendo que um cara está correspondendo com o propósito, ou seja, com a visão, para que ele flua na unção, para mim, é a sua capacidade de auto se crucificar, é a sua capacidade de morrer, é a sua capacidade de se anular, é a sua capacidade de não ver no ministério um trampolim para realizações pessoais, não ver no ministério um trampolim para olhar para si mesmo, mas fazer das palavras de Paulo a sua própria palavra: não tenha vida preciosa a mim mesmo, antes que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor. Eu considerei todas as coisas como perdas para ganhar a sublimidade de Cristo. Não, tem muita coisa errada. Que na hora do prumo descer e alinhar os sacerdotes, a coisa vai ficar feia. E nós estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe disso. Esse vento que sopra sobre a terra, trazendo como que um aparente desânimo e um sentimento de fracasso no meio dos sacerdotes, não é fogo estranho nem opressão satânica, é a purificação do altar de Deus. Você tem que morrer, querido. Mirra. A unção que Deus te deu é para você cumprir a visão, não é para você viver o seu próprio propósito. Não é. Você parou para pensar sobre João? Lá em João, capítulo 1, versículos 19 a 23. As pessoas queriam fazer de João aquilo que ele não era. Queriam dar para ele aquilo que ele não havia recebido. Queriam que ele assumisse uma posição que Deus não havia lhe dado. Tu és o Cristo? Não, não sou Cristo. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. É isso que eu sou.
E eu vou me deter nisso, eu vou me parar nisso, eu vou viver nisso. Escute-me. Você quer ver o quanto você não morreu no ministério? Eu estou pregando para você, pastor. Os outros que estão aqui, que não são pastores, é bom você ouvir isso, para que o dia que você for chamado, você tenha muita certeza. Eu vou te falar para você. Eu vou te falar. Já na lei a Bíblia diz, não cobiçarás o boi do seu vizinho. E nem no Novo Testamento, não cobice o ministério do seu vizinho. Tem muita gente que não está na visão, não está praticando o que está praticando porque Deus deu para ele. É porque ele não quer ficar para trás. É isso mesmo, é isso mesmo. Você sabe que é isso. Você sabe que na realidade você tem uma identidade fraca, doente, e você não consegue ser aquilo que Deus te chamou. Isso não te contenta, você tem que ser igual aos outros. Você não consegue dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Foi para isso que eu recebi a visão, e foi para isso que eu fui ungido. Não importa você, mas eu sei o que eu sou. Irmãos, as pessoas trocam de visão como se trocam de camisa. As pessoas trocam de propósito como se estivesse trocando de cueca. Simplesmente porque não querem ficar para trás. O que está? Qual é a motivação aí? É a competição, não é os céus. Não é o propósito divino. Não é a visão recebida lá dos céus. Agora, qual o problema de você andar em algo que Deus deu para alguém? Nenhum, desde que você entenda que realmente você está reproduzindo os céus na terra. Agora, quando é a ganância, quando é a competição, você quer ver, por exemplo, quando você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, é quando você lê um livro e você diz assim, puxa, é o livro que eu gostaria de escrever, mas não tem o meu nome aqui. E você dá glória a Deus mesmo assim. Você olha para uma igreja e fala assim, é a igreja que eu gostaria de ter, mas eu não vou ter porque Deus não me deu. E você investir nela, igual Davi fez. Eu não fui chamado para fazer o templo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus falou para Davi assim, você não vai construir palácio para mim. Alguém se lembra qual foi o motivo? Alguém se lembra? Sangue aonde? Tem gente que fala assim, não pastor, ele não podia construir nada para Deus porque ele era sanguinário. Ele tinha muito pecado na mão. Para de besteira, rapaz. Que teologia que você estudou, meu amigo? Se Davi não pudesse fazer uma casa para Deus, ele não poderia ser considerado um homem segundo o coração de Deus. A questão ali é foco de propósito. Ou seja, Davi, as suas mãos foram ungidas para a guerra. E em tempo de guerra você não constrói nada. Porque na guerra ou você ataca ou você defende. Ou você ataca ou você defende. Em guerra você não constrói. Mas o seu filho, Salomão, ele foi chamado para o tempo de paz. É em tempo de paz que se edifica. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver se você morreu mesmo. Sabe aquela oração que você está fazendo? Deus me dá uma igreja. Deus me dá um ministério. Deus me dá. Aí aparece aquele seu discípulo e fala, Deus me chamou para fazer isso. Aí você faz igual Davi. Separa toda a tua riqueza. Separa todo o teu dinheiro. Para o sonho que você gostaria de ter e realizar. E sabe que não pode. Mas chegou alguém do teu lado que foi chamado para fazer o que você queria que fazer. E você entrega para ele dinheiro e recursos. Fala, faz aquilo que eu sempre quis fazer. A glória da conquista é tua. E a mim fica a alegria de ver os céus na terra. Isso é coisa para gente grande, irmão. Isso não é coisa para carnal. Isso não é coisa para esses sacerdotes ungindo com óleo barato, não. Isso não é coisa para quem tem a unção falsificada. É só quem tem a mirra essencial sobre si. A natureza da unção traz em si o quê? Mirra. Enquanto você não morrer, você vai estar sendo resistido por Deus. Porque as pessoas que mais desgraçam a obra de Deus são os vivos. Você já viu vivo adulterar? Ou morto adulterar? Já viu morto fazer dívida? Você já viu morto falar mal do amigo que está sendo bem sucedido ali na esquina? Você já viu morto ter ciúmes? Morto tinha uma razão de reclamar, falar, pô, mas nem morto eu tenho
direito de ficar em paz. Tem gente aqui chorando, cheio de ranho em cima de mim. Nem isso. Mesmo assim, ele fica quietinho lá, suportando essa... Sabe, é muita competição. Não temos... Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem é que chama para o ministério? Quem é que chama o sacerdote da Nova Aliança para o ministério? Quem é que chama? Não. Tem um nome desse Deus. Qual é o nome dele? Não, o Espírito Santo capacita. Quem é que chama? Não, o Pai dá talentos. Quem dá ministério? Irmãos, vocês estão ruins de 5 ministérios aqui, hein? Vocês estão muito ruins da Nova Aliança aqui. Eu estou falando sério, estou brincando não. Porque se vocês soubessem, vocês teriam respondido. É Jesus quem dá ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no momento que você despreza alguém que está sendo chamado por Deus, você não está desprezando a pessoa. Você está dizendo, Deus, eu não concordo com o que o Senhor fez. No momento que você não investe em alguém que de fato foi chamado por Deus para fazer o que Deus quer, você está dizendo assim, eu não concordo com o que o Senhor fez, e eu não vou dar meu tempo, meu dinheiro para Ele. A quem você está afrontando? O homem? Lógico que não. Diretamente a Ele, que deu a visão e a habilidade na unção. Para isso você tem que estar morto, amigo. Não adianta, na sua natureza humana, sem estar crucificado, sem estar morto, você não consegue andar assim no ministério. Você não consegue andar nessa dimensão, não consegue. A natureza humana caída é a natureza lá de Adão. É a natureza egoísta que compromete tudo que Deus fez, porque achou que o fruto da árvore era bom para lhe dar entendimento, independência total, para viver o que queria, não o que Deus havia determinado. É impressionante. É impressionante. Você já parou para pensar que os apóstolos do Novo Testamento, biblicamente falando, eles não vinham com uma visão pessoal apenas. Eles eram como tochas de fogo, como instrumentos balizadores, como prumo na mão de Deus, para alinhar e fazer com que aqueles que eram chamados por Deus viverem o seu ministério. Já percebeu isso no Novo Testamento? Alguém já percebeu isso aqui ou não? Você não vê ninguém chamando para estar debaixo de cobertura de ninguém, anda comigo que agora você vai ser abençoado, anda debaixo da minha unção que agora você vai prosperar, anda, e assim vai. Querido, eu não quero entrar muito nesse detalhe não. Nós somos tão egoístas, de que nós não temos coragem de emprestar o nosso conselho, de dar o nosso conselho, de investir o nosso dinheiro, de dar a nossa influência para alguém que não vai fazer parte do nosso nome, cara. A única coisa que faz você fazer isso é se ele entrar na franchise do seu ministério. Que apóstolos são esses, amados? Ungido com óleo lá da 25 de março. Tem mirra nenhuma nisso. As pessoas gastam a sua vida para o sucesso pessoal, gastam a sua vida para a sua imagem pessoal. Não consideram tudo como perca, para que ganhe a sublimidade de Cristo. Mas na composição tinha canela. Diga para o seu irmão assim, eu fui ungido com um óleo sagrado, não com o da 25 de março. Diga assim, nesse óleo tinha canela. Diga, canela. Cinamomo. O que é cinamomo? Cinamomo era usado para perfumar as câmaras. Eles espalhavam o cinamomo. Aliás, é uma boa dica para você, que quando você chegar na sua casa e estiver fedida, porque ficou fechado muito tempo, põe um pouco de canela no fogo, junto com água, deixa lá acesa, a casa fica cheirosa. Diga, cinamomo. Diga, cinamomo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe para que Deus te ungiu? Para que você pudesse ter intimidade com Ele. Diga comigo, intimidade.
então intimidade, deixa aqui. Você sabe por que Deus te tirou do emprego? Sabe por que Deus te tirou do emprego? Você mesmo é. Você sabe por que Deus te colocou de tempo integral? Sabe por que Deus te tirou de tempo integral? Não é para você ter uma agenda tão atolada, pior do que quando você trabalhava no mundo. Deus te tirou do tempo parcial no ministério. Tem gente que fala, não existe ministério parcial. Tem sim, meu irmão, lógico que tem. Né? Lógico que eu concordo que existem ministros bivocacionados, mas se Deus te chamou para tempo integral, a primeira razão foi para você ter mais tempo com Ele. Agora, se você é de tempo integral, para ter menos tempo com Ele do que quando você tinha no mundo, sabe o que você está fazendo? Onerando a igreja. Porque se você tivesse tão pouco tempo para Deus, era melhor você se sustentar com o seu próprio dinheiro. Deixa o dinheiro da igreja para investir em outro. Deixa o dinheiro da igreja para investir quem tem tempo para ouvir Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus me chamou para o ministério, eu passei uma das coisas mais frustrantes da minha vida, porque eu já exercia o ministério. Eu tinha uma pequena empresa, eu custeava meu próprio ministério. Então eu trabalhava de segunda a sexta, sexta eu saía para as cruzadas, e era uma benção, eu mesmo pagava minhas passagens, pagava minha alimentação, e assim foi, né? Foi assim, a vida inteira, eu tenho, de alguma forma, sustentado meu ministério. E Deus me falou assim, deixa tudo, abandone tudo, pare tudo. Queridos, eu dormi, um empresário, acordei um indigente. Eu não sabia o que ia comer, eu não sabia o que ia vestir, e a única coisa que Deus, que eu levei da empresa foi um relógio caro. Eu nem relógio estou usando mais hoje, que eu tenho medo de Deus pedir de novo. Um relógio caro, mas caro para dedé o relógio. Aí o primeiro culto que eu fui, Deus falou assim, eu não te falei para você dar tudo? Eu falei, eu dei tudo, Deus, tenho nada. E esse relógio aí? Tá bom, Deus, é tão bonito. Eu gosto de relógio. Toma lá, dei. Aí tocou minha caranga, toda invocada. Aí fui para a igreja de novo, cultuar. Quando cheguei lá, Deus falou assim, como é que você veio para a igreja hoje? Eu vim de carro. Mas carro? Quem te deu esse carro? Aí eu comprei com o meu trabalho. Eu não te falei que você não era para levar nada da empresa? Tá bom. Aí cheguei lá, aquela época a gente andava ainda com o documento no bolso. Peguei o documento, fui lá, dei de oferta, fui para casa. Sem relógio, sem empresa, sem carro, sem saber o que ia comer, sem saber o que ia vestir, morando num banheiro. Literalmente, morando num banheiro. E Deus me provou demais, gente. Porque eu pregava em conferências que só tinha milionários. E ganhava R$500 de oferta. E aí, quando os caras iam me levar em casa, eles me deixa aqui, que eu vou subir a pé. Para não tinha vergonha de ter que abrir uma porta de aço, que era a minha oficina, que já não era mais minha, mas só o banheiro ficou para mim. Verdade, foi muito duro. Muito duro. E aí, quando eu abri mão de tudo isso, eu falei, agora o ministério vai explodir. Porque se eu pregava todo final de semana, glória, agora eu pregar de segunda a segunda, e vou ganhar alma, e vou curar enfermo, e vou expulsar demônio. Primeira semana, nada. Segunda semana, nada. Terceira semana, nada. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Nem mosca sentava na minha frente para eu pregar para ela. Aí eu entrei numa crise profunda, irmãos. Porque eu sempre fui quase um workaholic, ou seja, um viciado em trabalho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a trabalhar. Porque eu ouvi Deus, tudo bem, eu ouvi errado, ouvi minhas lombrigas, perdi a empresa, perdi o carro, perdi o relógio. Vou ter que recuperar tudo. Voltei a trabalhar na empresa que eu fui trabalhar. Na primeira semana que eu entrei, travou as vendas da empresa. Travou de uma tal maneira, irmão. O cara era crente, daí o cara começou a chamar a gente lá para orar. Segunda semana, terceira semana, não vendia nada. E falou, vamos levantar que o diabo se levantou aqui. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E aí eu fui com eles para oração e estou orando. Aí desceu, lógico, estou falando figuradamente, um anjo assim. E quando eu li, na taça dele está escrito, óleo de peroba. Estou brincando. Deus falou, você é um cara de pau, cara. Você sabe que você fica orando igual um bobo aí. Você que sabe que essa empresa travou porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada que você não foi chamado a fazer.
Aí eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu fui para casa, pedi desculpa àquele camarada, fui para casa. Aí a crise aumentou, porque não estava recebendo nada, absolutamente nada. Aí eu chamo aquilo da ceia fúnebre. A ceia fúnebre. Porque era um sachêzinho de chamate leão. E um biscoito creme cracker, aquele de água e sal. Um biscoito. Aí eu estava igual aquela viúva. Vou comer hoje e vou morrer amanhã. Só que quando eu fui comer a ceia fúnebre, toca a campainha. Aí é um missionário. Ô, Jamal, como vai? Tudo bem? Eu falei, cara, que benção. Eu já fiquei pensando assim, eu vi um monte de cifrão na cabeça. O cara está trazendo uma oferta, trazendo uma oferta, trazendo uma oferta, trazendo uma oferta, trazendo uma oferta. E falei, cara, o que você está fazendo aqui e tal? Eu falei assim, olha, eu vou te falar logo de cara. Cara, eu estou morrendo de fome. Aí eu entrei na carne. Eu falei, cara, você veio adiantar minha morte. Eu sei que foi uma coisa horrorosa, irmãos, horrorosa. Eu sei que aquele missionário foi embora, eu entrei no quarto. Irmãos, eu não sei você, mas eu já orei algumas vezes na minha vida indignado. Eu não sei como Deus não me matou. Eu entrei no quarto, dizendo assim, se o senhor descesse aqui, eu quero ver se é homem para descer aqui. Porque o negócio, ó... Eu estava indignado. Alguém já orou indignado assim? Será que é só eu? Nunca ninguém orou indignado assim? Poxa vida, estava indignado. Falei, poxa vida, deixei tudo. E desabafei, irmãos. Quando eu terminei, quando eu desabafei, aí Deus falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você está uma das primeiras lições do ministério. Eu falei, qual que é a primeira lição do ministério? Escute aqui, sente aí. Aí eu sentei na beira da cama, aleluia. Aí Deus falou assim comigo, aprenda uma coisa. O ministério que eu te dei, a unção que eu te dei, não é em primeiro lugar para você ter prazer nas coisas e nem no fazer. É para você ter prazer em mim. E você está sendo reprovado. Porque toda a sua crise é porque você, nesses 3 meses que se passou, você não se preocupou o quanto você deveria estar em mim, na minha presença, buscando a minha face. E esse é o grande erro dos ministros. Se você tirar o púlpito de alguns pastores, eles não têm razão de estar no púlpito. Se você tirar alguns instrumentos de alguns músicos, eles não têm razão mais de ser músicos. Se você tirar as oportunidades que alguns homens têm, eles não têm razão mais de ser e fazer o que fazem. Porque eles não têm prazer em mim. Enquanto o seu prazer maior não for em mim, você está numa rota de suicídio no ministério. Canela. Se tudo que você faz, seja só o externo, não o que você recebe na intimidade, você está numa rota de suicídio. Daqui a pouco, Satanás te mata. Canela. Diga, canela. Mais forte, diga, canela. Na realidade, querido, a expressão externa do nosso ministério deveria ser simplesmente o resultado do que recebemos no oculto. O que eu faço para os homens deveria ser o que eu recebi de Deus. E eu gosto muito das expressões do Luciano Subirá, que já não é mais dele, porque no momento que ele pregou para mim, é minha revelação. Apenas dou os direitos autorais para ele me convidar ano que vem. Para o Zadok. O pessoal está pegando no teu pé, né, Luciano? Quem diria que o Luciano faria um negócio desse? Mas deixando as brincadeiras, o Luciano fala uma coisa interessante, que oração, o ambiente de oração, não deveria ser um lugar só onde a gente conquista para Deus. Isso vai muito ao encontro do que Deus falou comigo. Porque Deus, Ele não nos perde para o pecado. Deus não nos perde para o mundo. Deus não nos perde para fora. Sabe aonde Deus nos perde? No momento que você não está mais no secreto. É ali que Deus te perdeu. Porque enquanto você estiver no secreto, meu irmão, dificilmente você vai cair no adultério.
dificilmente você vai cair na mentira. Dificilmente você vai cair no roubo. Dificilmente você vai usar o ministério para missões ocultas e pessoais. Dificilmente você vai viver para você mesmo. Deus te perdeu, não foi para o adultério. Deus te perdeu, não foi para a avareza. Deus te perdeu, não foi para a mentira. Deus te perdeu, não foi para a fofoca. Deus te perdeu, não para a competição. Deus te perdeu quando o seu coração já não teve mais prazer de fechar as portas atrás de si e buscar a recompensa do seu Pai. Intimidade. É ali que você se perdeu, não foi lá. Lá, adultério é só uma consequência da ausência do lugar íntimo. O roubar a igreja é só uma ausência da frequência do lugar íntimo. Fofocar, pecar, roubar, é só uma ausência, é só um reflexo, é só vir à luz o que foi gestado, porque as portas da sua casa foram arrancadas. Não existe mais elas. Não existe avivamento coletivo sem antes haver de avivamento pessoal. Diga, eu fui ungido com canela. Diga para o seu irmão, canela. Isso quer dizer assim, a unção que está sobre mim. Diga assim, a unção que está sobre mim matou-me para mim mesmo. E a única forma que eu tenho de viver é estando nele. Aleluia. Diga, cálamo. Estou tentando adiantar aqui, tinha muita coisa para falar, mas vamos lá. Cálamo, diga, cálamo. Diga, sobre mim não há uma unção barata. Mentirosa. Falsificada. Eu fui chamado. E eu atesto isso. Pela visão. Olha para o seu irmão e diga, mas sobre mim tem cálamo. Diga, cálamo. Cálamo era usado para a fixação do perfume. Esse fixador que a gente tem dos perfumes. Você já percebeu? Compra perfume barato, daqui meia hora está cheirando cebola. É verdade, né? Compra perfume bom, quando chega no dia seguinte, ou mesmo à noite, quando for tomar banho, recende todo o aroma novamente do perfume. Porque ele tem fixador, cálamo. E o que é isso, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui é chamado para o ministério? Diga amém. Amém. Eu não ouvi. Amém. Só as mulheres. Amém. Só os homens. Amém. Todos juntos. Amém. Cálamo é a disposição, é a capacidade de permanecer até o fim. Porque o que Deus te deu para fazer, não se iluda, querido. Não é obra de um dia, não é obra de uma semana, não é obra de um mês, não é obra de um ano. No mínimo, você vai ter que gastar 30, 40, 50 anos da sua vida. Quem sabe para chegar lá. Agora, a minha pergunta é, você está permanecendo? Permanecer aqui é um oceano vasto, imenso e profundo. Aí eu vou voltar ao início daquilo que eu comecei a pregar essa noite. Onde que começa o chamado ministerial? Como é que Deus te chama? Você fala assim, ei, eu te chamei para o ministério. Não, o chamado de Deus é uma visão. Ó, faça isso. Execute isso. Vá ali. Esse é o verdadeiro chamado. Agora preste atenção numa coisa. No momento que você recebe isso para fazer, que não vai ser obra de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma década só, você tem que permanecer no propósito. Por quê? Preste atenção. A unção é para propósito. Repita comigo. A unção não é para fazer cosquinha na barriga. A unção não é para te estender no tapete vermelho. Vamos, vocês estão meio... eu também, tudo bem, né? Depois de 3 dias só levando pancada, né? Ó, fala a verdade, estou bonzinho hoje, não estou bonzinho? Eu nunca fui tão bonzinho, todos adoram. Primeira edição que é, porque agora, né, meus filhos estão crescendo, estou cheio de amor, estou transbordando, aleluia. Né? Mas vem cá, vem comigo aqui. O que é a unção?
Olha só, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para. Me ungiu para. Atos 10, 38. Assim como Deus, o Pai, ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual mandou, fazendo o bem. Diga comigo, a unção é simplesmente para o cumprimento do propósito. Agora preste atenção. Preste atenção. Vamos inverter isso daqui. Vamos inverter isso aqui. Se a unção é para cumprimento do propósito, no momento que você perde o propósito, você estanca a unção. E no momento que você estanca a unção, você vai fluir no quê? Fitinha, vale de sal, copo de água. Você vai ter que usar estruturas humanas para poder manter o povo. Porque se a unção estancou, só sobra habilidade humana. Porque a unção não flui só porque você foi ungido. A unção flui para o propósito. Perdeu o propósito, estanca a unção. Perdeu o propósito, estanca a unção. Perdeu o propósito, estanca a unção. E não importa se você tem coroa na cabeça. Saul reinou 35 anos só com a coroa. Sem unção. Debaixo de rejeição. Cálamo. Cálamo. Atos 26, 19 diz: e eu não fui desobediente à visão celestial. Olha para dentro do seu espírito e fala assim: eu estou dentro do meu chamado. Eu não estou fora da esfera de atuação para a qual fui chamado. Eu estou fazendo literalmente aquilo para o qual fui chamado. Eu estou andando literalmente para aquilo que Deus me chamou para andar. Eu estou naquilo que Deus me deu. Eu não estou na competição. Eu não estou tentando ser aquilo que os outros são. Eu sou o que sou. Eu faço o que fui chamado para fazer. Eu não sou desobediente à visão celestial. Eu estou fazendo aquilo que eu recebi no monte. Eu estou fazendo aquilo que eu recebi de Deus, e o homem não vai me tirar nisso, a pressão humana não vai me tirar nisso, nada vai me tirar isso. Eu vou fazer o que Deus me disse para fazer, eu vou executar o que Deus disse para executar. Permanência, firmeza. Firmeza. Demorou demais para eu entender algumas coisas da minha vida. Por exemplo, eu não sou pastor de uma igreja local. Ainda que eu presida uma igreja local. Que loucura é essa, pastor? A minha voz é a execução do meu chamado. Eu sei que eu fui chamado para ser uma voz na minha geração. Uma voz que é um prumo. Uma voz que traz alinhamento. Uma voz que traz conserto. Uma voz que traz vida. Uma voz que põe as coisas no prumo. Se você olhar o meu ministério pelas minhas realizações, você vai se frustrar. Mas se você olhar o meu ministério pelas minhas revelações, você vai se alegrar. Agora pensa que é fácil andar assim? Porque na carnalidade que a gente tem hoje no sacerdócio, as pessoas, como diz Provérbios, ao pobre ninguém ouve. Eclesiastes, isso mesmo. Ao pobre ninguém ouve. Hoje ninguém quer ouvir um cara que é só uma voz. Carnalidade total, queridos. Carnalidade total. A gente põe títulos para apresentar um cara. E não tem nada de errado nisso. Mas o maior de tudo é... Deixa eu pegar na mão dele aqui. Posso te usar como exemplo? Igreja. Ouça esse cara aqui. Eu sei que ele é doutor. Mas esqueça que ele não seja doutor. Sabe qual que é o maior título dele? Jesus apareceu para ele. Glória a Deus. Jesus falou com ele. Glória a Deus. Ele tem algo para ajudar a gente a fazer aquilo que também recebemos de Jesus. Falta muito este título
este título, para aqueles que estão tocando a igreja. Tem muita gente com mentalidade humanista, mentalidade grega, mentalidade secular, fazendo coisas por nós, que estamos lidando com algo que tem a natureza divina. Nós secularizamos demais o que é divino. Hoje nós conseguimos ouvir muito mais um cara cheio de títulos do que praticamente um cara com uma visão. Cálamo. E eu sei, por que eu estou falando isso? Porque eu sei as pressões que você está sofrendo para não ser o que Deus te chamou para ser. Porque talvez o que você é em Deus é desprezível para os homens. Talvez o que você é em Deus não é glorificado pelos homens. Talvez o que você é em Deus não é aplaudido para os homens. Talvez o que você é em Deus não é o que os homens gostariam de ver. Que fosses ver no deserto. Fosses ver quem no deserto? 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 Aí Jesus diz assim, aquele cara está alinhado profeticamente. Ele não está fazendo nada aquilo da sua própria cabeça. Ele não está fazendo o seu próprio ministério. Ele não está vivendo para a sua própria glória. Ele não está vivendo para a sua própria fama. Ele não está vivendo para o seu próprio reino. Ele não está vivendo para a sua própria vontade. Mas ele é o cumprimento das escrituras. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Você vai ser tentado de todas as formas possíveis e imagináveis, principalmente pelo espírito de desprezo, para não permanecer naquilo que Deus te chamou. Cálamo, fixação, fixa-se. Eu vou terminar por aqui. Eu nem sei que hora que eu comecei. Deus me livre se eu passei do horário. Não, irmãos. Todos vocês foram doutrinados com novela. Cenas do próximo capítulo. Quando termina com gostinho de quero mais, as pessoas voltam, né? Mas eu realmente sei que vocês estão cansados. Não, eu estou cansado. Na verdade, eu estou quase morrendo aqui. Diga para quem está ao seu lado: eu fui chamado. E eu não vou desistir do meu chamado. O meu chamado está grudado em mim. Eu estou grudado no meu chamado. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Qual que é a maior certeza da vida? Você sabe qual que é a maior certeza da vida? A morte? Qual que é a maior certeza da vida? Da vida. Qual que é a maior certeza dela? A morte. Você não sabe se vai comprar um carro novo. Você não sabe se vai ser bem sucedido. Você não sabe se vai acordar vivo amanhã. Mas uma coisa você sabe, meu amigo. Ainda que você não queira acreditar, você vai morrer. Eu vou profetizar. Eis que vos digo, vai morrer. Não tem como errar isso. Yes, not today, ok. Mas, só que você tem que fazer o seguinte. Sabe o que eu fiz um dia? Eu peguei e chamei a morte para uma conversa. É verdade, eu vou morrer? Deixa eu ter uma conversinha com ela. Pus uma cadeira do lado. Falei assim, vem cá, morte. Senta aqui do meu lado aqui. Um dia você vai ter autoridade sobre a carne. Um dia você vai ter autoridade sobre mim. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A única coisa que você vai ter a aproveitar de mim, a única coisa é a minha carne. Porque eu vou estar oco por dentro. Ela perguntou assim, como oco? Assim, oco. Porque tudo o que Deus me deu, que está aqui dentro, já vai ter sido colocado para fora. Quando eu fui casar com a minha linda esposa, maravilhosa esposa,
Antes dela casar comigo, ela casou com o meu chamado. Eu falei para ela assim, eu sou homem de Deus, eu tenho um chamado, tenho um ministério, eu não tenho tempo para ficar namorando, quer casar comigo? Romântico, na verdade? Irmãos, você que é solteiro, mulher gosta de segurança, rapaz, fica com essa embromação aí, por isso que você não casa. Quando uma mulher viu a segurança do galego aqui, és tu mesmo. Mas é verdade, por quê? Porque tudo na vida, olha só, você está fixado no seu chamado, seu ministério está fixado em você? Tá ou não? Não, acho que eu não entendi. Você está preso ao seu ministério? Seu ministério está preso em você? Então nada, absolutamente nada que possa interferir nisso, você deveria permitir vir para a sua vida. Nem mulher, nem dinheiro, nem oportunidades, nem nada. Você tem que ter o que eu chamo de gerenciamento profético do seu ministério. Gerenciamento profético do seu chamado. Eu estou falando, gente. Eu estou falando uma linguagem aqui que parece loucura para muita gente. Porque não é um tipo de linguagem que a gente ouve. A gente só ouve de coisas terrenas, naturais, métodos e mais métodos, humanos e naturais, administrativos, naturalmente administrativos. Cadê o gerenciamento profético do seu chamado? Ah, pastor, isso é muito difícil. É difícil para quem não tem intimidade. É difícil para quem não tem vida com Deus. É difícil para quem não é ovelha, porque quem é ovelha ouve a sua voz. Gente, falta isso. Falta esse gerenciamento profético. Bem, vamos lá. Vamos terminar. Diga, a unção que eu recebi, que não foi unção barata, nem falsificada, ela tem cássia. Cássia era um bambu, tipo um bambu, né? Um bambu que era muito aromático, talvez o mais forte de todas as especiarias ali. Ele era usado muito para afugentar. Aonde você via, né, a cássia, você percebia o cheiro expansivo dele. O que é isso? A unção que está sobre você. Na realidade, querido, a realidade é para que, por intermédio daquilo que você foi chamado para fazer, na habilidade que a unção te dá, você tem que ser um influenciador. Por onde, né, esse bambu aromático passa, por onde esse bambu aromático é espremido, é esmagado, que é a acácia, você vai influenciar. Você vai tocar pessoas. Você vai fazer com que as pessoas se movam naquilo para o qual Deus está te levando a fazer. Eu sei que é difícil liderar gente. Gente precisa ser comandada repetidas vezes para fazer a mesma coisa. Eu sei, mas acima de tudo, querido, nós temos que parar para pensar o quanto nós estamos exalando, o quanto nós estamos rescindindo o aroma desta cássia para influenciar pessoas. Um dia eu estava conversando com um ministro de música, eu falei, cara, a sua ministração da música parece um masoquismo, parece uma tortura russa. Eu falei, mas por quê, pastor? Cara, você tem que ficar assim, levanta a mão, bate palma, pula, dança, agora irmão para a direita, agora irmão para a esquerda. Cara, se a unção que está em você não faz as pessoas fluírem, para de dar com pau na cabeça das pessoas. Fica querendo arrancar a oração, não conduzir. Tem gente que não tem cássia. Aí tem que ser na pancada, tem que ser na porrada, tem que ser na exigência, tem que ser na obrigação. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fechar aqui para vocês acreditarem que eu estou terminando. Influenciar.
coisa impressionante o que está sobre a sua vida. Você quer ver o quanto seu ministério está efetivo ou não? É o quanto as pessoas que estão ao seu lado começam de alguma forma a seguir, a fazer, a agir, a pensar, a falar, segundo aquilo que você tem ministrado, segundo aquilo que você tem conduzido, segundo aquilo que você tem proposto para eles. Isso é o poder da influência. Você vai conduzindo ao propósito, vai conduzindo o chamado. Aí que eu acho que deveria estar uma das grandes características apostólicas e proféticas. Se eu sou um verdadeiro apóstolo, se eu sou um verdadeiro profeta, eu não vou chamar você para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas se eu sou um verdadeiro apóstolo e profeta, eu vou, no Espírito, discernir o chamado que Jesus te deu, a missão que Jesus te deu, aquilo para o qual você nasceu e veio ao mundo, e eu, pela influência, vou te conduzir a andar no seu caminho. Agora, meu amigo, para encerrar, para dizer que eu não estou tão bonzinho, por que as pessoas querem chamar tanto para baixo? Porque no momento que vem para baixo, vem os 10% junto. Quase ninguém dá cobertura sem os 10%. Fala, não, irmão, não dá os 10%, ó, não tem honra, hein? Não tem, ó, está sem honra. Eu quero ver se não tivesse 10%, se as pessoas iam querer dar tanta cobertura como eles dão aí. Esse problema já tinha lá no passado, queridos. Esse problema do sacerdócio equivocado estava lá no passado. Por quê? Porque os sacerdotes, os doutores da lei não podiam cobrar para ensinar a lei. Eles não podiam cobrar para ensinar o que Deus havia dado para eles. Então o que eles faziam? O que eles faziam? Inventavam uma visão nova. Aí eles criavam as suas próprias escolas. E aí quem quisesse estar nas suas escolas tinha que pagar. Ele não podia cobrar pela escola de Deus, mas ele podia cobrar por sua escola. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Está me dando nojo a forma como as pessoas têm tratado essa questão de cobertura espiritual hoje. Muito humanismo, muito mamon, muito interesse, muita ganância, muita vontade própria. Não tem influência nenhuma no camarada. Não tem vida fluindo ali daquela cobertura. Eu não sou contra a cobertura, é bíblico, é de Deus. Mas o seu ministério foi chamado para influenciar. Por exemplo, eu digo de mim, sabe qual que é o meu maior pagamento? Lógico que eu quero dinheiro para pagar minhas contas. Lógico que eu quero dinheiro para levar minha mulher num bom restaurante, dar boas roupas para ela. Lógico que eu quero dinheiro para dar boas escolas para o meu filho. Eu não sou besta, querido. Eu sou descendente de árabe. Se você não gosta de dinheiro, dá para mim que eu sei o que fazer com ele. Mas não é isso que me motiva. Eu não tenho prazer nenhum de dar cobertura para um cara que me dá dinheiro e eu não vejo nele a vida fluindo, o ministério fluindo, a graça fluindo, a unção fluindo. Não tem interesse nenhum nisso. O meu maior pagamento em Deus, ministerialmente falando, é quando eu ouço pessoas falar assim: Jamal, o dia que eu te ouvi, meu ministério destravou. O dia que você orou por mim, a minha vida não foi mais a mesma. O dia que você me liberou aquela palavra, destravou sobre a minha vida. Querido, isso não importa se você tem o nome do meu ministério ou não tem, se você está debaixo da minha cobertura ou não tem, porque acima de tudo, querido, o meu nome é só jurídico, ele não é celestial. A placa que está na minha igreja é humana, meramente humana, meramente humana, meramente humana, para não dizer muitas vezes diabólica. Isso é bíblico, isso é sinagoga de Satanás. Vocês acham que não tem sinagoga de Satanás hoje? A Bíblia fala, queridos, tem ministros do inferno que se transformam em ministros da justiça. Não é muito de admirar isso, querido. Eu nem vou entrar nessa questão, só vou abrir outra pregação aqui. Influência. Onde estão os homens que vão influenciar
sem a ganância de querer ter mais dinheiro, mais fama, mais poder, influenciar pelo amor, influenciar só pelo prazer de ver pessoas crescerem, influenciar só porque vê o propósito de Deus se cumprindo na terra, influenciar só para ver o propósito de Deus dado a homens se levantando, se erguendo, pessoas que vão dar em querer receber, pessoas que vão se entregarem ao invés de querer para si. Deus precisa desse tipo de apóstolos, Deus precisa desse tipo de profetas, Deus precisa desse tipo de ministério. Nós temos que parar de ficar criando nossas tribos e os nossos próprios reinos. Nós temos que parar de ficar olhando para as nossas próprias fontes de lucro, às vezes com um nome religioso, às vezes com um nome divino. Nós temos que parar com essa besteira e começarmos a ser, Cássia, influenciadores, 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 que a tua voz possa ser repercutida, que a sua palavra possa ser repercutida, que o que você exala possa ser transformador, que aquilo que você faz possa ser um exemplo. A forma como você pensa leve outras pessoas a pensarem igual, a forma como você fala leva as pessoas a falarem igual, mas sem domínio, só influência. Só influência. Cássia. E eu vou te falar, por exemplo, o que é Cássia. Eu vou usar alguns nomes conhecidos. Quem ouviu já falar de Billy Graham, diga amém. Quem já ouviu falar de Benny Hinn, diga amém. Quem já ouviu falar de Valnice Milhomes, diga amém. Olha, são pessoas conhecidas, né? Agora, esqueça toda a fama que elas têm. E veja essas pessoas, meninos, crianças de tudo agora. Crianças de tudo, amém? Billy Graham não é o Billy Graham. Benny Hinn não é o Benny Hinn. Valnice não é Valnice. Aí eles estão entrando lá, menininho de tudo, recém-convertidos. Pessoas assim, que mal sabem a mão direita e a esquerda do que diz respeito às coisas dos céus. Aí eles estão entrando para a tua igreja, para o teu ministério. Eu vou te fazer uma pergunta. Eles seriam o que são hoje debaixo de você? É para encerrar, irmãos. Ou eles seriam aquilo que você formataria eles meramente humana, meramente secular, meramente para o seu egoísmo, usando as pessoas para os seus próprios sonhos, usando as pessoas para a sua própria vaidade, usando as pessoas para aquilo que você acha certo, sem alinhamento com o divino, sem alinhamento com os céus, sem alinhamento com o propósito, sem alinhamento com aquele que chamou. Querido, a minha oração quando eu assumo um líder debaixo de mim, a minha intercessão é: Jesus, qual é a razão do chamado dessa pessoa? O porquê o Senhor deu a ela esse dom? O porquê o Senhor chamou ela? Não me deixe estragar, não me deixe atrapalhar, não me deixe, Senhor, fazer com que ela viva o que eu quero que ela viva, mas eu quero que ela viva aquilo que o Senhor quer que ela viva, que ela faça aquilo que o Senhor quer que ela faça, que ela ande por onde o Senhor quer que ela ande. Então, Deus, conte comigo para ela andar no caminho dela. Influência, influência, não dominação. Influência, diga: no meu ministério tem Cássia. Unção. Mais do que o nome que você deu, que seja graça, seja poder, seja dunamis, exousia, seja lá o que você vai fazer com isso. Pense na natureza dela. Na natureza da unção. Não foi por acaso que essas especiarias estavam na composição. Podemos ter um pouco de música e adoração ao Senhor aqui. Falando de música, né? Eu deixei vocês de lado hoje. Vocês são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. Cadê a sua galera? Foram embora depois dessa pregação? Não, né? Se vocês demorarem 30 segundos para chegar aqui, eu vou pensar que vocês desistiram do ministério. Estou brincando. Mas falando de música, né, Cris? Interessante hoje. Você já percebeu que as pessoas não tem nenhum problema gravar CD? Eu acho que é uma bênção. Não tem nenhum problema gravar música. Eu acho que é uma maravilha, é um instrumento. Mas assim,
o que se faz com isso depois? O dinheiro que é movimentado não volta para o reino. Não volta para Deus. Recebe de Deus, mas não volta para Deus. É duro isso, né? O dinheiro que a gente recebe como igreja, nos dízimos e nas ofertas, não volta para o reino. Já parou para pensar? Sabe? Eu não tenho problema com estrutura, gente. Eu acho que uma coisa linda, prédios bonitos como esse. Falei aqui pro Flávio, falei, que linda edificação, que lugar lindo, bem aproveitado, fluxo de entrada e saída, banheiros perfeitos. Isso é importante. Mas quando extrapola, você já parou para pensar o que é dinheiro? Acho que poucas pessoas param para pensar o que é dinheiro. Preste atenção, você, pastor. Quem aqui é pastor e no seu ministério lida com dinheiro? Diga amém. Porque você não está sabendo o que está acontecendo, irmão. É impossível você ser pastor e não passar dinheiro na sua igreja. Só se você for um sacerdote anjo que come nuvem. Quem aqui mexe com dinheiro do seu ministério? Diga amém. Você sabe o porquê que você tem que tratar com santidade dinheiro? Porque dinheiro, Luciano, não sei se você anda nessa revelação, com certeza deve andar. Dinheiro representa vida. Para você ter direito a pegar no dinheiro honestamente, você tem que ter dado vida. Um dia da sua vida, uma semana da sua vida, um mês da sua vida, um ano da sua vida, para você pegar dignamente a mão no dinheiro. Então quando você vem no altar, preste atenção, quando você vem no altar e entrega dinheiro, para Deus você não está entregando dinheiro, você está entregando vida. E quando você, sacerdote, pega o dinheiro que foi colocado aqui, e trata levianamente esse dinheiro, você está querendo dizer, as vidas pouco me importam. Pouco me importa. Dinheiro, Deus nos deu para o quê? Para a realização de propósito. Tem gente que não acredita no que eu vou falar, mas eu vou te dizer o que o dinheiro é. Dinheiro é uma forma de unção. Pastor, eu nunca ouvi isso. É uma forma de unção. Porque unção é a habilidade para você cumprir o propósito. Você não cumpre o propósito sem dinheiro. Pode se cumprir sem o seu, mas de alguém que vai doar, mas você vai ter que ter o dinheiro. Alguém que vai trazer o pãozinho, alguém que vai trazer o peixinho. Agora eu te pergunto, irmão, eu volto para o início da mensagem. Você está morto mesmo? Prove que você está morto. Pare de investir só no seu ministério. Pare de investir só no seu chamado. Comece a investir em alguém que você entende que Deus chamou, mas que não tem nada a ver com aquilo que você está construindo, mas com o que Deus está construindo por intermédio dele. Libere pessoas pelo dinheiro. Libere sonhos. E é interessante, voltando à música, a gente vê as pessoas hoje, elas gravam pelo sucesso. Não são canções que adoram, não são canções que educam, não são canções que instruem. A gente tem que mudar muita coisa, irmãos. E vai começar por você. Se você não abrir a tua boca, vai continuar essa porcaria aí. Se você não falar, vai continuar essa bagunça aí. Se você não pôr tua cara a tapa, vai continuar isso daí, meu irmão. Se você ficar com medo de dizer, olha, rei, a mulher que você está possuindo não é tua, com medo de perder a cabeça, meu amigo, na realidade você já perdeu o cabeça. Acho que você não entendeu o que eu falei. A unção que está sobre você não é para ungir qualquer coisa. A unção que está sobre você não é para ungir qualquer um. Há uma tremenda honra sobre você. Há um tremendo privilégio sobre você. Há uma tremenda graça sobre você, querido. Você talvez é a pessoa mais digna, você é a pessoa mais honrada, você é a pessoa mais querida.
quando eu olho para você, sacerdote, eu vejo os sonhos de Deus se tornando carne, os sonhos de Deus se tornando matéria. A unção é para propósito. Eu gostaria que você, por gentileza, ficasse em pé no seu lugar. E eu não sei se você sairia do seu lugar para vir aqui à frente, ou ficaria em pé, ou se ajoelharia aí mesmo. Mas eu gostaria que nós parássemos para refletir um pouco sobre o que temos feito com aquilo que temos recebido. Eu não sei, querido, se você vai ficar aí, se você vai vir aqui na frente, ou se você vai ajoelhar aí, mas eu só gostaria de uma coisa: não fique indiferente. Eu não estou dizendo que você vai vir aqui só porque você está errado. Talvez você esteja tão certo e apenas vai dizer: Deus, me ajude a continuar nesse caminho certo. Não deixe eu desviar, não deixe eu perder o foco, não deixe eu perder a paixão, não deixe eu perder aquilo que o Senhor me deu. Senhor, o ministério é divino, não deixa eu praticá-lo de forma meramente humana. O ministério é celestial, não deixa eu trabalhar somente na esfera terráquea. Não deixa morrer em mim a visão celestial. Não deixa morrer em mim a paixão pelo divino. Talvez você esteja certo, você apenas vai pedir: Deus, 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 eu quero terminar bem. Eclesiastes 7:8. Não é o começo, mas são os fins das coisas. Eu queria que você fizesse isso. Ou você ajoelhasse, ou sentasse, ou ficasse em pé, ou levantasse as suas mãos. Faça isso. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.